Bom, após um excelente sábado pra gente aqui nas análises do YouTube, estamos de volta para mais um dia de palpites. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este domingo, 14 de julho de 2024, para os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo até aqui, já conto aí com a sua inscrição no canal. Estamos com a meta de chegar aí a 3.500 inscritos. Estamos bem próximos dessa meta, inclusive, então já conto com a sua participação, deixa a sua inscrição, ativa também o sininho das notificações e também deixa o seu like aí no conteúdo, que é muito importante. No mais, é isso, galera, vamos analisar os jogos para este domingo. Bom, e a gente começa aqui às 11 horas da manhã pela Copa do Brasil. O Grêmio recebe o Operário aí no jogo da volta, jogo 2 da Copa do Brasil. Se a gente trouxer aqui as estatísticas no mercado dos escanteios, tanto do Grêmio e do Operário, a gente consegue ver que são duas equipes que têm médias bem equilibradas aí dentro da Copa do Brasil. O Grêmio tem uma média de 10,1 em escanteios entre marcados e sofridos, sendo a equipe que mais marca em escanteios do que cede em oportunidades, apesar de ceder bastante oportunidade ao seu adversário. E o Operário tem médias ali também bastante equilibradas na condição de visitante. Uma média de 5,8 em escanteios a seu favor e de 5,6 em escanteios em oportunidades cedidas. Se a gente olhar aqui as linhas que Grêmio e Operário costumam cumprir dentro da Copa, a gente consegue ver que o over 8,5 bateu em 75% dos jogos e o over 9,5 cantos bateu em 65% dos jogos. O primeiro jogo, o jogo da ida, saiu empatado aí em 0-0. Eu acredito que a gente pode ter um jogo muito aberto aqui. Afinal de contas, a gente está falando de um jogo de Copa, um jogo que classifica para a próxima fase, então tanto o Grêmio quanto o Operário precisam dessa vaga aí e vão buscar, obviamente, então eu acredito em um jogo bem interessante também para o mercado de escanteios. Nesse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é buscar pelo menos 9 escanteios no live, no ao vivo, buscar a linha de over 8,5 cantos, ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos, é o que eu deixo para Grêmio e Operário. Agora, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova recebe em casa o Avaí, dois times que estão aí na primeira metade da tabela de classificação, colados ali, um ao lado do outro na tabela. O Vila Nova é o quarto colocado do campeonato com 24 pontos conquistados e o Avaí tem 23 pontos somados aí dentro da competição até agora no campeonato. Ou seja, aqui a gente está falando de duas equipes que estão separadas aí por apenas um ponto na tabela de classificação. No mercado de cantos, nós temos o Vila Nova quando joga na condição de mandante, com uma média de 10 escanteios entre marcados e sofridos, mas aqui a gente pode dar um foco, né, uma ênfase à quantidade de escanteios cedidos do Vila Nova como mandante dentro do campeonato. O Vila Nova cede em média 6,2 em escanteios dentro da competição como mandante. O mandante que cede muitos cantos aí ao seu adversário. O Avaí tem médias ali mais equilibradas dentro da competição, uma média de 9 escanteios entre marcados e sofridos, sendo 4,9 em escanteios marcados e 4,1 em oportunidades cedidas. Nesse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é levar para o live, levar para o ao vivo e buscar pelo menos 9 escanteios nessa partida, ou acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos, é o que eu deixo para Vila Nova e Avaí. E meia hora mais tarde, agora falando da Série C do Campeonato Brasileiro, Volta Redonda recebe em casa o São Bernardo, duas equipes que também estão bem próximas ali na tabela de classificação. O Voltaço ali, que está na segunda colocação do campeonato, recebe o São Bernardo, quarto colocado do campeonato neste momento. Mostrando a tabela de classificação, apenas 2 pontos separam o Volta Redonda do São Bernardo, duas equipes que estão brigando aí por essas primeiras colocações da Série C do Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante aí que pode definir uma melhor classificação para ambas as equipes. Se vence, né, o Volta Redonda vence o São Bernardo nesse jogo, pode ultrapassar o Athletic Club, que está na primeira colocação do campeonato, e se o São Bernardo vence essa partida, se aproxima ainda mais também do próprio Volta Redonda, quanto também do líder Athletic. Então, um jogo muito interessante e importante para ambas as equipes. No mercado de escanteios, nós temos um Volta Redonda com uma média de 8,7 em escanteios entre marcados e sofridos, jogando como mandante dentro da competição, sendo uma equipe que mais marca em escanteios do que cede em oportunidades ao seu adversário.
E o São Bernardo, na condição de visitante, é uma equipe mais equilibrada aí, marca quase a mesma quantidade de escanteios que cede dentro da competição. Nesse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é levar para o live, levar para o ao vivo e buscar pelo menos 8 escanteios nessa partida, ou acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é o que eu deixo para Volta Redonda e São Bernardo. Bom, voltando para a Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense recebe em casa o Brusque, duas equipes que estão na segunda metade da tabela de classificação. A Chape, 15ª colocada do Campeonato Brasileiro Série B, e o Brusque, que está ali na zona de rebaixamento, 18º colocado do campeonato. Nós temos aqui a Chapecoense na 15ª colocação do campeonato com 17 pontos conquistados e o Brusque com 13 pontos conquistados dentro da zona de rebaixamento. Ambas as equipes tentando se afastar aí dessa queridíssima zona de rebaixamento que nenhum time quer estar nunca. Mostrando aqui para vocês agora as estatísticas de escanteios de Chapecoense e Brusque dentro da Série C, nós temos a Chapecoense com uma média de 9,1 em escanteios entre marcados e sofridos e o Brusque com uma média de 11,8 em escanteios entre marcados e sofridos. Aqui a gente pode dar um foco à quantidade de escanteios cedidos do Brusque como visitante. Tem uma média de 7 escanteios cedidos dentro da competição, uma média altíssima para um time, apesar dele jogar como visitante. Então, nesse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é buscar aí pelo menos 8 escanteios nessa partida, ou acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é o que eu deixo para Chapecoense e Brusque. E o último jogo que eu separei para vocês aqui, para a gente analisar para este domingão, fica por conta da Série C do Campeonato Brasileiro. O Náutico recebe em casa o Figueirense, duas equipes aí que estão em lados opostos da tabela. A Figueirense está na 8ª colocação do campeonato, visitante nesse jogo aí, visita o Náutico, que está na 12ª colocação da competição. Mostrando aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Náutico tem 13 pontos conquistados aí dentro do campeonato. Está ali na segunda metade da tabela de classificação, no meio de tabela. E o Figueirense está ali na 8ª colocação do campeonato nesse momento. Último colocado aí do famoso G8 classificatório para a segunda fase da Série C, com 18 pontos conquistados. No mercado de cantos, nós temos o Náutico, quando joga dentro de casa, com uma média de 9,4 em escanteios entre marcados e sofridos, sendo uma equipe que tem uma média excelente, né, em escanteios a seu favor e não cede tantas oportunidades assim, jogando como mandante. E o Figueirense tem uma média bem equilibrada ali, marca a mesma quantidade de escanteios que cede em média dentro da Série C, uma média de 4,5 em escanteios marcados e também de 4,5 em oportunidades cedidas. Nesse jogo, a minha sugestão para vocês é buscar pelo menos 8 escanteios nessa partida, ou acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, é o que eu deixo para Náutico e Figueirense. Bom, galera, esses são os jogos que eu separei para vocês aí neste domingão de Campeonato Brasileiro e também de Copa do Brasil. Espero ter conseguido aí auxiliar vocês no mercado de escanteios para esse domingo. No mais, conto com a sua curtida, conto com o seu comentário e, obviamente, com a sua inscrição se você chegou até aqui e não é inscrito no canal. No mais, a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!